Olá gestores, seja bem-vindos aí a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Esse projeto tem levado conhecimento, levado informações para você que é empreendedor ser cada dia um gestor mais eficiente e eficaz. Como é que nós fazemos isso? Ouvindo quem fez e quem faz as coisas acontecerem. E hoje eu vou dar início aqui a uma série entrevistando pessoas que também têm um pé do lado político. Por quê? As decisões que são tomadas afetam os empreendedores, afetam os gestores. Então é importante que a gente também traga aqui essas pessoas para que elas possam compartilhar as suas experiências. E para iniciarmos essa série, nada melhor do que trazer uma pessoa que, além de ser meu amigo, ainda é político, mas também é empreendedor. Também é empresário, conheci muito tempo, tivemos a oportunidade de fazermos aí um MBA junto, tá certo? E filho do saudoso Potengi Lucena, é isso? Carinhosamente chamado de Popó, não era isso mesmo, seu pai? Exatamente. E aí, Tiago, eu tava falando para você, assim, como é que a gente chamava você, né? Porque filho de Popó é Popozinho, não é isso? Mas como você é grandão, é Popozão, no caso, é isso? É interessante. Então, meu amigo Tiago Popozão, tá certo? Seja bem-vindo aí a esse podcast. Já agradeço desde já. Sei que você é uma pessoa que tem um dia a dia bastante frenético, muito corrido, porque lidar com a parte empreendedora já não é fácil. Imagine também lidar com a política. Então, seja bem-vindo aqui e obrigado por disponibilizar esse seu tempo para compartilhar um pouco das suas experiências. Tiago, quem é você aí na fila do pão, Tiago? Começando já com essa pergunta direta já. Josué, primeiro agradecer seu convite aqui. Eu tenho visto as pessoas que têm vindo aqui, que você tem convidado, e estar entre elas, para mim, é uma grande honra. Você que falou que a gente, além de estarmos hoje lutando para que a gente tenha uma cidade, um estado mais desenvolvido, mais empreendedor, menos burocrático, a gente também tem a nossa amizade de alguns anos, né? Estudamos juntos, como você falou. É interessante quando você falou isso aí do meu pai. Eu tinha uma vizinha, quando eu era bem novinho, ele morava na Umbuzeiro, é onde hoje é uma das minhas empresas, e ela me chamava de Popozinho, exatamente, era Popozinho. Lembrei agora que você falou, fiz essa lembrança o agora. Popozão. Mas uma grande honra de ser filho dele. Sou Tiago Lucena, para quem não me conhece, filho de Popó, filho de Potengi, filho de Vera. Tenho 39 anos, casado com Letícia. Muito feliz por isso, irmão de Marianas, tio de Mateus e Miguel, que vive essa vida lá em Minas, minha irmã com meu cunhado Jacinto. Então, sou muito feliz pela família que eu tenho e pela educação que eu tive, e tento levar isso, Josué, tanto na minha vida da iniciativa privada, na minha vida empreendedora, como também na política, principalmente na política, que é um meio que a gente sabe que, se você não tiver uma educação, uma formação, e você tiver esse foco para saber onde quer chegar, o ser humano ele pode desviar ali no meio do caminho. Então, eu tenho muito forte isso, minha crença em Deus, em Nossa Senhora, e a educação que eu tive em casa. Então, eu hoje, como você falou, eu divido aí minha vida entre a política e a iniciativa privada, de onde eu vim, muito antes da política. Sou formado em Direito, né, no Unip, não quis seguir a carreira de Direito, ainda tentei, estagiei, mas era uma carreira que eu não me identificava ali, terminei o curso, que eu acho importante e é muito útil para mim na minha vida empreendedora e política. Mas hoje eu me divido realmente, e às vezes tem dias que tem 3 turnos, talvez mais do que 3 turnos, a gente fica ali de madrugada trabalhando. E para que a gente possa se doar o máximo, eu sou pago na política para isso, e na iniciativa privada, se eu não fizer, eu não sou pago. Né? Então, assim, se a gente não render bem ali, a gente não vai atender bem o cliente, e eu tento trazer isso também para a área da política. Né? Eu sou pago para isso, eu sou pago para tentar desenvolver a nossa cidade melhor para você empreender. Então, eu tenho uma vida na iniciativa privada de fracassos e de sucessos. Isso é importante. Por isso que a gente traz você aqui para você contar, para que outros possam aprender com você isso aí, sabe? Ainda ontem eu estava fazendo uma palestra na Universidade Federal e eu perguntei que queria ser empresário, né? E os que levantaram a mão, eu perguntei por que quer ser empresário. Não, porque eu vou trabalhar menos, porque aí tem um outro que está do lado que já tem uma empresa. Eu perguntei, é isso mesmo que acontece? Cara, nananina, não. Então tem até o terceiro turno, né? Exatamente. Então, e eu acho interessante, José, que às vezes a nossa cultura brasileira, quando você é um cara que vê um cara que teve um fracasso, normalmente a sociedade já olha ali pro cara e diz: caramba, aquele cara
fracassou, é É fracassado, tanto, quebrou uma é tanto empresa. que alguns não suportam e se tiram a própria vida. Exatamente. Entendeu? E eu tive antes de falar dessa minha trajetória, eu tive um aprendizado lá no Vale do Silício, na Califórnia, que lá é um ecossistema de inovação. Hoje a gente tem vários outros que despontaram aí no mundo, como Israel, Portugal, enfim, outros. Mas o Vale do Silício foi o primeiro que todo mundo disse assim, pô, aqui é onde nasceu a inovação do mundo, é onde tem onde nasceu a HP, a Google, o Facebook, tudo lá. E qual é que é a cultura deles? Quando você tem uma startup que você vai procurar um investidor, o investidor ele também lhe pergunta se você já teve algum fracasso. E o fracasso, na visão deles, faz com que aquela startup ela não cometa o mesmo erro que ele cometeu no passado. Então isso se torna uma qualidade e não uma forma É um de aprendizado, colocar né? o cara à margem, sabe? É um aprendizado. Então, dito isso, eu comecei minha vida empreendedora abrindo o Ville Santé, que era uma academia junto com um restaurante de alimentação saudável. Vivemos momentos felizes lá ao longo do tempo e a gente fechou o restaurante por uma maior qualidade de vida, porque a academia estava pedindo mais espaço e a academia me trazia. Aí quem fechou foi o restaurante? A gente tirou o Porque restaurante. um dos seus negócios até hoje é a É a academia. academia, exatamente. A academia está lá até hoje. Hoje está arrendada, eu não participo da administração, a gente arrendou para a professora Priscila, da WeFitness. Então, até hoje, desde 2010... Você tem a o Ville academia Santé- arrendada, você tem um cowork médico. Isso, exatamente. Como Hoje é o eu estou nome também lá? com o Genoma Med Hub. Aproveita e faça aqui já o seu jabá aí, O pode Mechan, divulgar. né? Eu Só ia se chegar fizer- lá porque é meu último Se negócio. fizer negócio aqui, tem que pagar a comissão, tá? Agora avisando. Não, se eu tiver fazer negócio com você aqui, fazer parceria com você, eu vou estar feliz demais. Mas aí, durante esse tempo, antes do Genoma, eu também abri uma empresa de bebida alcoólica, né? O Caipilé Carioca, com meu Ah, sócio eu Caio. lembro, rapaz, eu lembro. Pois é. Essa foi a empresa que não deu certo. Por né? que não deu? Porque você consumiu estoque? Porque isso foi um mesclado aí, né? Mas é uma questão de cultura também, é um produto do Rio, né? Que lá fazia muito Aí você sucesso. tomou o estoque todinho. E eu tive um aprendizado grande porque a gente trazia o estoque do Rio congelado, com gelo seco, Caramba. no isopor. O transporte era avião, porque não podia derreter. Eles não passavam o know-how pra você fazer Não aqui? passavam. E era um produto que a gente tinha conhecido lá. Foi com um amigo meu, carioca, Caio, que tá morando aqui hoje. E a gente tentou e assim, Mas lá continua ou não? Lá continua, a gente expandiu para Recife, para um primo meu, e lá deu certo, porque lá tem muito aquelas questões, aqueles camarotes de carnaval e de festas que deu certo muito por causa disso, e aqui não tinha tanto. E, enfim, com o tempo a gente viu que deu errado, mas foi um Qual foi o investimento aprendizado? curto. Aprendizado foi em relação à logística, né? É muito difícil a gente trazer um produto do Rio dessa forma, a gente precisa aprender o know-how para, de repente, trazer aqui. E aprendizado também de administração. A gente pecou um pouco nesse fluxo de caixa, de estoque. Confundiu apurado com lucro. Exatamente. Então, aquele momento ali foi importante para aprendizado, foi ruim financeiramente, obviamente, mas não foi também um investimento de uma empresa de muito investimento. Então, assim, foi um aprendizado barato, vamos dizer assim. Depois eu abri uma empresa de automação, a Domotic, que até você me visitou lá. E naquela data fizemos negócio no computador, eu tô com ele até hoje, tá? Eu tô com ele até hoje também. A gente fez uma Troca de permuta computadores, de foi. troca de computadores e até hoje eu uso o meu, ele usa o dele também. Mas ali isso é um aprendizado interessante também. A Domotic, que a gente trabalhava com automação, eu abri essa empresa em 2014. E eu fechei essa empresa em 2016 para 2017. Por quê, Josué? Porque, para você ter uma ideia, naquela época eu vendia um projeto que eu vendia por R$12 mil. Hoje eu consigo comprar na internet por 500, 600, 700 reais. Então, eu fico muito feliz de ter tomado aquela decisão lá atrás. Inclusive, foi quando eu visitei os Estados Unidos que eu vi que a Apple estava vendendo muitos produtos baratos e que já as pessoas não iam comprar de mim. Já as pessoas Então, só iam precisar... Essa questão de você ir fora, ver o que está acontecendo, estar antenado também com essas tendências, Demais. é muito importante para você matar seu negócio antes que o mercado mate. Exatamente. Foi exatamente esse aprendizado. Eu fechei a empresa dando certo antes que o mercado me tirasse dele. Porque o que é que o mercado, o que é que eu pensei na época, já o mercado não vai precisar da empresa de Tiago, vai precisar somente de Marcelo, que era meu parceiro, que trabalhava comigo, que fazia as instalações. Então Tiago, só preciso contratar Marcelo, eu compro os equipamentos
E às vezes nem precisa disso porque está um material muito plug and play, né? Que fala que a gente mesmo instala. Isso. Antes de começarmos aqui a gravação, você estava falando sobre uma ferramenta de geolocalização, né? Que você está usando aí para poder entender se o negócio que você quer botar agora, se aquele local é o local ideal. Isso é interessante, vendo você falar aqui, porque você traz claramente a visão de um empreendedor, mas um empreendedor que aprendeu com os erros do passado, mas também um empreendedor que tem todo um cuidado hoje em minimizar os riscos em qualquer operação. Então, esse aqui é o nosso grande propósito, trazer essas experiências para Sim. compartilhar. Então, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo aí, é exatamente esse sentimento. O que que eu posso aprender com quem já fez? Tá certo? O que que eu posso aprender com quem está fazendo? Então, você traz uma visão do negócio, Tiago, muito interessante, entendeu? E é interessante, José, também, você falou aí dessa plataforma que eu conheci recentemente, até ligando ao que você falou agora há pouco, dessas viagens que a gente pode fazer. É muito importante para que o empreendedor ele fique sempre participando ou de eventos, ou de De encontros, de missões, de missões, congresso, para grupos ter de. o famoso networking que a gente fala muito e conhecer novas funcionalidades. Essa plataforma que eu lhe falei agora há pouco é uma plataforma de geomarketing, a gente consegue realmente, é uma startup que conheci nesse evento, e a gente consegue analisar muita coisa que consultores passavam, às vezes, 14 dias analisando o mercado em um bairro para colocar uma empresa, e ele, em alguns minutos ou em algumas horas, você consegue realmente ter, não somente de população daquela área, num raio de 1 quilômetro, 2, 3, quanto você quiser, isso tudo dados do IBGE, né? Ele importa esses dados do IBGE. Classe econômica, potencial, fluxo de pessoas, domicílio, a renda por domicílio, a quantidade de pessoas por domicílio. Então, assim, muitas vertentes que você traz aí para tomar decisões no negócio. É muito importante. E aí eu tomei essa decisão na Domotic, né, de fechar a empresa dando certo. E hoje eu olho para trás e realmente assim eu fico orgulhoso de ter tido isso, senão já eu ia ter outra experiência de fracasso, né? E aí depois disso fiquei um bom tempo somente colhendo informações do mercado, viajando. Como eu falei, fui ao Vale do Silício, criei também o Mindset Experience, que é um evento que eu trago aqui para João Pessoa. A gente já está na 5ª ou na 6ª edição, trazendo palestrantes de fora para que a gente possa chacoalhar mesmo esse nosso mercado. Tiago, o que acontece é o seguinte, ó, o empreendedor, o gestor que está ali dentro do seu ambiente de trabalho, tá certo? Sem ter essa visão de fora, sem sair, ele não consegue gerar um aprendizado de todo o ecossistema. Eu falo sempre da capacidade que você tem de ter de olhar a árvore e olhar a floresta. E às vezes a Perfeito. floresta é o mundo. Tem gente que fica focado somente no seu negócio, achando que não tirar férias, achando que ficar o tempo todo ali, naquela visão de o gado só engorda no olho do dono. Sim, é bom que você está atento, Perfeito. mas aos processos e indicadores. Mas necessariamente tem que estar ali dentro o tempo todo. Porque se você tiver o tempo todo dentro do seu negócio e não conseguir sair, você não é um empreendedor, você é um emprisioneiro. Então, essa saída, eu digo sempre assim, que é como um carro de Fórmula 1, que ele corre, para colocar pneu, combustível, e às vezes o pneu adequado para aquele tipo de tempo que está acontecendo, se chove é um pneu, fazendo o sol é outro. Assim é quando você sai, faz esse pit stop, você abre a mente, Perfeito. vem com outra cabeça. Então, parabéns aí pela iniciativa de buscar tanta informação, e é por isso que está dando certo seus negócios, Thiago. Não, obrigado, Josué. E isso que você falou é muito importante, porque às vezes até o empreendedor acha que está dando certo e que não precisa disso, que a empresa dele está bem, mas a Kodak pensou isso lá atrás, né? Achou que não precisava inovar em seu negócio, a gente viu o que aconteceu, tantas outras coisas. Mas se você não for atrás realmente de inovar nesse mercado de hoje, cada vez mais, como é que eu posso falar? As coisas estão muito rápidas, acontecendo muito rápidas. Antigamente, o que era um sintoma de sucesso de uma empresa? A gente via uma placa de uma empresa que colocava ali desde 1970, né? Isso até hoje está aberta essa empresa, isso é muito sucesso, realmente. Mas hoje, cada vez mais nesse mundo do negócio, o que é um sintoma de sucesso, principalmente para uma startup? E startup não é só relacionada à tecnologia, não. Startup é relacionada a qualquer área, é um modelo de negócio, de crescimento rápido, de crescimento escalável. Então, o que é que está hoje presente? Qual é o maior sucesso quem criou startup? Na maioria das vezes, o cara quer criar ali para lá na frente, ele com 2, 3 anos, ele vender aquela empresa por milhões.
por bilhão, sei lá. Já monta querendo virar um unicórnio para vender. Muita gente monta dessa forma. Esse é o sonho de todo startupeiro, né? Exatamente. Essa semana eu estava vendo uma palestra de um professor da FGV, que nós temos um evento chamado Coma Business BB Network, que nós juntamos empresários, vão lá, contam uma palestra, o nome é isso mesmo, Coma Business e BB Network. Você que está nos assistindo aí fora do estado aqui, pode montar na sua cidade, entrar em contato, nós passamos todo o know-how. Bem interessante esse evento. E ele estava falando o seguinte, não importa qual é o seu segmento. Ou você cresce, ou alguém vai crescer e vai te engolir em determinado momento. Então você falou o quê? O consultor que fazia uma pesquisa que levava meses para entregar. Você faz agora em quanto tempo? Horas, minutos. Horas, minutos. E com detalhe, ele compara com um banco de dados muito maior. A possibilidade do algoritmo errar é muito menor, tá certo? E com certeza mais barato. E principalmente, esse tempo entre o cara iniciar a pesquisa e finalizar, pode levar meses, uma pesquisa bem feita, o mercado pode ter mudado já. Com certeza. Entendeu? Você perdeu o time. Então, assim, o consultor que hoje não estiver usando essas novas tecnologias para potencializar o seu trabalho, ele vai estar fora do mercado já. Eu vi uma pesquisa, você estava na palestra lá com a gente, lá com Silvio Rossi. Com Silvio Rossi, tá? Silvio Rossi, não é isso? Eu sei que é Silvio, o restante eu copiei de você aí. Tá? Mas acho que é isso. Eu sei que é Silvio, tá? Que é o ex-prefeito de Maringá. Nós fazemos parte também do Farol Desenvolvimento, que é um grupo de empresários que nos reunimos para propor soluções em um projeto de Estado de governo e trouxemos o prefeito de Maringá, o ex-prefeito, para exatamente contar a experiência dele lá. Né? E ele falou sobre os empregos, sobre os cargos, sobre alguns que vão desaparecer até 2030, lembra? Sim. Isso é uma pesquisa de 2019, se eu não me engano. Eu acho que 60 e poucos % dos empregos de 2000 acho que daqui a 40 anos, não lembro agora, eu posso até pegar aqui. Eles ainda não existem. Né? E os que existem desaparecerão aí mais da metade até 2030. Então, você que está nos ouvindo aí, como é que está o seu emprego hoje? Como é que você está preparado para enfrentar os desafios que vão vir pela frente? Tá certo? Você está se atualizando ou você está parado no tempo? Então, como eu vi Marta, que escreveu aquele livro, Eu, Você e Robô. Marta Gabriel, obrigado. Ela disse, só tem um jeito de você não ser substituído por um robô. É não sendo um. Exatamente. Entendeu? E até fazendo o que ele faz, enfim. Porque o que for repetitivo vai ser substituído, Thiago. Se você fizer somente o que ele faz, aí sim vai ser substituído. E isso é um desafio muito grande, até envolvendo o poder público. Estou falando isso não municipal, mas de forma geral. Porque tem muita gente que não tem a oportunidade, Josué, de se capacitar dessa forma e de se atualizar da forma como a gente consegue se atualizar. E aí, porque o que é que, na minha visão, vai sair lá na frente? São os empregos que não vão ser mais necessários. Como você bem falou, o que uma máquina faz, o que o robô faz. Eu não vou aqui citar um emprego para não cometer, de repente, uma visão equivocada de uma pessoa hoje que pratica essa... Eu faço para você, tá? Eu faço o trabalho sujo, tá bom? Mas é aquela que não precisa de tanta capacitação. Vamos lá, tá? Primeiramente, as profissões que não tenha conselho exigindo uma formação, tá certo? Acadêmica, por exemplo, vamos pegar aí, advogado exige, contadores, médicos, dentistas, entre outros. Mas vamos pegar aí, o cara vai trabalhar nessa parte de design, por exemplo, programação. Você consegue hoje fazer uma formação com curso online. Isso. Tá? Então, assim, ficou... E aí, Thiago, só complementando, eu vou discordar de você nesse ponto aí, tá? Que é o seguinte, a minha visão hoje em dia. Cara, tá muito fácil estudar. Tem curso de Harvard agora de graça. Você paga só a certificação se você quiser. Um monte de curso. Difícil era quando eu era criança, cara. Que eu saía 7 léguas de bicicleta para fazer o colégio. Entendeu? Era muito mais difícil. Hoje tá mais acessível. Agora, o que tá difícil hoje? Sabe o que é você ter uma galera que queira realmente aprender. E aí, com esse advento agora aí do ChatGPT aí, cara, vai ficar mais difícil ainda, tá? Agora, sim,
Já pegando um pouquinho desse gancho aí das políticas públicas, Tiago, você falou aí, já entra nessa parte aí, tá? Do seu lado político, tá? Mas eu ainda vou fazer meu mexão no Genoma daqui Faça, pro final. faça. Não, deixa Não, pro não, final. não, não, fala logo, vamos lá. Você abriu, eu vou fazer. Empresarialmente, você tem o que hoje? A academia que está funcionando alugada. Isso, é. O Genoma que você tem aí, o que é o Genoma? O Genoma é um coworking de saúde, né? A gente hoje a gente começou a desenhar isso lá em 2019, né, pegando modelos de fora. A gente foi o primeiro coworking de saúde aqui em João Pessoa. Como eu falei a você, é óbvio que o compartilhamento de consultórios ele não era mais novidade, né? Isso já Vou existia juntar muito você antes. com o Geraldo Coutinho, que passou aqui de Ubi, né? É. Foi isso? E eu acho que vocês têm uma similaridade, tá? Não, Já vou com dizer aqui, ó. certeza. Se fechar negócio, tem a comissão da banca, viu? Não, com certeza. E Brincadeira, aí, né? qual é o sentido do coworking? É a gente diminuir o tempo que o profissional de saúde ele se dedica a administrar um consultório, né, a resolver problemas, por exemplo, de jardinagem, de consertar ar-condicionado. Por que que um médico ele precisa se preocupar com isso? Se a gente pode resolver todos esses problemas. Então, o Genoma MedHub, ele oferece toda a estrutura de uma clínica, né, Muito bom o nome, MedHub, é muito bacana. Exatamente. Toda a estrutura de uma clínica para o profissional que queira utilizar e ele paga lá nossa política de preço pela minutagem. Então, quanto tempo... Achei interessante, pela minutagem. Exatamente. Então, a gente Bacana. tem lá preços de 80 centavos minuto, R$ 1 minuto, enfim, varia muito de sala para sala. E aí a gente entrega esse serviço de agendamento de consulta, as secretárias, enfim, tudo que uma clínica oferece, a gente está ali para oferecer, parceria também com o laboratório, estudo de pilates. Então a gente quer que o profissional de saúde ele tenha mais tempo para estudar, para atender melhor seus pacientes e que ele tenha mais tempo para a família dele. Isso é um valor intangível que a gente precisa hoje em dia. Então esse é o foco do Genoma. A gente está hoje está funcionando lá no Bessa, né, na Agemir Figueiredo, e temos alguns projetos que eu não posso ainda divulgar, senão meus sócios me matam aqui, mas temos alguns projetos aí de expansão, se Deus quiser, com a bênção de Deus vai dar certo. Bem legal essa visão que você traz aí para você que é gestor, que é empreendedor. Inclusive, para a minha geração, para a sua geração, eu sou um pouco mais velho que você, e nós éramos medidos pelo que nós construímos, né? Ou seja, eu tenho 10 terrenos, tenho 3 apartamentos, tenho 2 carros, era assim. Isso. Hoje em dia essa galera não quer mais isso, quer as experiências. Então assim, a mesma coisa pro lado empresarial. Já contei isso aqui já, vou repetir, Tiago. Eu fiz uma clínica no Shopping também agora e quando eu chamei o arquiteto, disse, ó, tira tudo que é armário. Foi uma reforma e cada espaçozinho tinha lá um armário. Hoje em dia não precisa mais, tudo na nuvem. E isso que você trouxe aí, que o profissional ele vai se preocupar com o seu core, com o seu negócio ali, aquilo que ele gera valor e não se preocupar em estruturar uma clínica. Então, não só na área médica, mas em qualquer área que você faz, pergunte se eu preciso realmente ter evidência física, eu preciso me preocupar com isso ou vou me preocupar com a minha proposta de valor. Entende? Então, Isso. eu fiz um curso no Instituto Lean, que era mapeamento de processo com base na proposta de valor, ou seja, e eles ensinaram tudo aquilo que o cliente vê, tá certo? Você mantém. E tudo aquilo que ele não vê, você elimina. Tá certo? E se não puder eliminar, aí você faz da forma mais barata possível. Tem uma frase do lendário da Toyota que diz o seguinte, tudo que consome recurso e não gera valor para o cliente é desperdício. Então, se diz assim, por exemplo, eu tenho um almoxarifado, vou colocar aqui uma cerâmica aqui, um porcelanato mais caro no mercado. O cliente vê aquilo, se não impedir na qualidade do serviço, faz o necessário, faz um cimento batido e gasta o dinheiro que você ia gastar no almoxarifado com aquilo que o cliente vai ver, com uma boa fachada, com um bom atendimento, com um preço, custo-benefício bacana. Então, esse coworking médico, eu achei uma sacada muito bacana, por quê? Porque você vai ter o profissional agora preocupado, como você falou, com aquilo que ele faz, que é realmente poder fazer a consulta e até mesmo sobrar mais tempo para ele. Exato. Eu tenho um amigo que, o Carlos Nepomuceno, em breve eu vou trazer ele aqui também, tem 4 livros escritos, ele fala o seguinte, Josuel, as novas tecnologias, não sei se eu direi essa frase, as novas tecnologias podem nos tornar mais humanos.
As novas tecnologias podem tornar mais humano, se você souber usar. Depende do uso. Se você souber usar, tá certo? Tiago, então você é um empreendedor, você tem negócios que estão dando certo, negócios que não deram certo, então você é um cara perfeito para estar aqui, porque você aprendeu com o que deu certo, o que deu errado, não é isso? Então, assim, é muito bacana bater esse papo contigo, mas vamos falar agora de um outro Tiago, tá certo? O Tiago político. Primeiramente, eu tenho duas perguntas para você. Em que momento você disse assim, eu vou entrar na política? Você era criança, via seu pai, foi depois que você estudou, foi algum episódio, mas em que momento você disse, agora eu vou entrar, tá certo? E a segunda pergunta, eu faço depois. Tá certo. Não, é muito interessante essa pergunta, porque meu pai, para quem não sabe, meu pai foi vereador durante um bom tempo, desde os meus 4 anos de idade. Eu vejo meu pai e minha mãe na Você já é política. reeleito, ele foi quantas vezes reeleito? Meu pai teve 4 mandatos. 4? 4 mandatos. E aí eu via sempre minha mãe e meu Consecutivos ou pai. teve intervalo? Teve um que ele não ganhou, que ele foi ser gestor na antiga Saelpa, hoje é Energisa. Ele foi diretor lá no governo de Ronaldo. E, enfim, ele ocupou vários cargos na Suplan, secretarias de infraestrutura. Minha mãe também. Minha mãe tem um aprendizado muito forte que eu tive com ela. Foi, não sei se você chegou a conhecer, o programa do Pão e Leite, que ela que chefiou naquela época uma equipe muito exemplar, que levou esse programa por 223 municípios da Paraíba. E a gente pode... Isso é um tema de uma entrevista toda, se eu trouxesse ela aqui para conversar com você. Mas foi a importância disso, antes de dizer assim, qual foi o momento que eu antenei para entrar, esse programa do Pão e Leite, ele trouxe não somente uma questão de segurança alimentar para as pessoas, porque eram mais de 120 mil litros de leite por dia em todo o estado da Paraíba, nos 223 Por que municípios. parou, cara? Aí, questão de governo. Então, mudou o governo e aí foi mudando, não sei porquê. Mas não somente era dar o pão e o leite, Josuel, mas de quem é que o governo comprava esse leite? Dos produtores. E esse pão? Dos produtores locais. Era dividido em cooperativas por área no estado todo. Tem exemplos, por exemplo, de pessoas que enviaram seus filhos para trabalhar lá em São Paulo e chamaram de volta por causa desse programa. Compraram uma vaquinha, 2, 3 e foram começando a fornecer para o estado. Então é uma política ganhou prêmios nacionais, enfim. Se eu não me engano, a Paraíba só perdia para Minas Gerais na produção. Ainda existe outros estados esse projeto ainda ou não? Acredito que sim. A Prefeitura de João Pessoa lançou um agora, mas é diferente porque João Pessoa não tem essa produção de leite. Mas eu posso produzir o leite. Se tiver quem compra, eu produzo, tem? Mas aí, eu não sei como é que está hoje no estado, eu vi recentemente que tinha, mas eu acho que não no mesmo modelo. Hoje trabalham muito com a questão do cartão, que a modernidade vem para isso, mas naquele momento ela incentivava... Deixa eu entender, passa o cartão na vaca, ela dá leite, assim? O cidadão, ele ganha o cartão para comprar o pão e leite nos mercadinhos e tal. Isso é interessante também. Outro dia eu fui no banco com minha filha, né? Ela tinha 6 anos mais ou menos, né? Aí eu coloquei o cartão, o dinheiro, ela fez... Papai, é só botar o cartão que sai dinheiro. Eu digo, não, minha filha, tem uma parte antes que não aparece, atrás. não é assim não, tá? Mas aí, enfim, esse é um programa que me trouxe muito aprendizado, porque eu era novo, enfim, isso há 15 anos, mas aprendi muito com eles. E o momento que eu tive, e mesmo com essa história política deles, eles me incentivavam a não entrar na política. Ué, por quê? Porque eles não queriam, e minha mãe falou, depois que meu pai faleceu, que ele via que eu levava jeito para a política, mas que não me incentivava, porque ele não queria que fosse um filho de Potengi, o filho de Vera vai ser candidato. E assim, tanto eu como minha irmã, a gente tinha uma certa aversão a entrar nisso, porque a gente dividiu nossos pais, e isso não era uma coisa ruim, hoje eu vejo, a gente dividiu nossos pais na nossa infância com muita gente. Tanto tempo fora de casa, a gente queria, e eles se dedicaram tanto àquilo. A gente criou uma certa aversão, mas chegou um momento, ali em 2016, a gente estava vivendo uma crise muito forte, se eu não me engano foi pós-impeachment de Dilma, acho que foi em 2015, né? E eu assisti uma palestra de Mário Sérgio Cortella, onde ele diz assim, se você deixasse de desistir hoje, que falta você faria? E aí eu vi que a gente é uma história que vai ser contada lá na frente, eu queria participar dessa história. Então quando eu cheguei para minha mãe para dizer isso, e ela foi logo, não, meu filho, não vá não, e não sei o quê, porque meu pai sofreu na política, ela sofreu na política, ela não queria que eu entrasse. E aí surgiu da minha própria vontade, e era essa vontade que meu pai tinha lá atrás. Não que ele incentivasse que eu entrasse,
mas que se fosse pela minha vontade. E assim eu convenci ela que se a gente ficar parado, se a gente não fizer nada, seja como política partidária ou política mesmo no empreendedorismo, como você milita muito, a gente não vai ter uma mudança de país. Por mais que a gente seja pessimista às vezes com tudo que acontece aí no Brasil, mas eu tenho uma visão otimista, eu tenho uma visão que mais pessoas boas vão entrar na política. Essa foi a decisão. Se você me perguntasse, eu me filiei em abril de 2016, se você me perguntasse em fevereiro, se eu entrar na política algum dia... no curso daquela época, hein? Acho que sim. Foi. Acho que sim. Que você, Se você me perguntasse, eu dizia, não, Josué, não vou entrar na política, nada. Mas eu já era gestor, eu tinha tido a experiência. Em 2012 eu fui secretário de administração do município, e assim até 2016 eu fui mudando de secretaria, com algumas experiências tanto na secretaria de administração, como na secretaria de trabalho, produção e renda. Você começou como secretário, depois você foi a ser vereador. Exatamente. Já reeleito agora, né? Uma experiência de gestão pública ali. E o futuro de gestor público aí, de candidato? Para deputado, para área, ou você pensa em ficar só com vereador, depende do momento? Eu tenho um perfil de entregar a Deus e não... só que eu trabalho pensando que um dia eu posso ser presidente da República, vamos dar uma... Porque eu quero me dedicar ao máximo. Se eu vou ter a oportunidade de ser candidato a deputado, a prefeito, governador, isso eu entrego muito a Deus e principalmente conversando com minha família também. Então, hoje eu trabalho sem fazer tantos planos do que é que eu vou ser. Eu quero me dedicar inteiramente ao que 3.900 pessoas me colocaram lá na Câmara e eu sou pago para isso. Então, eu me dedico a isso, sabe, Josué? Não é uma fuga de uma resposta. Às vezes a imprensa me pergunta isso. Não é uma fuga, é realmente um sentimento interno de querer me dedicar ao máximo agora. O futuro a Deus pertence. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta fácil de responder, mas que muita gente não sabe, né? O que é que faz um vereador? Vamos lá. Muita gente não sabe o que é que faz um vereador, tá? Então, o que faz um vereador? Qual é o dia a dia dele? O que acontece que impacta na vida das pessoas, positivo ou negativamente? Existem algumas funções constitucionais do vereador, né? Por exemplo, a de fiscalizar o Poder Executivo, de aprovar as contas, de julgar e aprovar também o orçamento do município. A gente tem duas das leis mais importantes que a gente trabalha na Câmara, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vota ali no meio do ano, e a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz, como diz a lei, as diretrizes para que a gente coloque o orçamento para o próximo ano, na LDO. Então, isso eu costumo dizer que são as duas leis mais importantes, além do plano plurianual, que é para 4 anos, né, que a gente deve trabalhar ali. Mas sempre para 4 anos ou só os 4 anos daquele gestor? Não, geralmente Cícero entrou em 2021, o plano plurianual é um ano depois. Tá. Porque o atual ele pega um ano ainda ainda o primeiro. Tá, exatamente. ok. Aí todo ano tem ou só quando entrar outro agora? Só quando entrar outro. Tá. Todo ano tem a LDO certo. E a LOA, né? Então, que já é exatamente para o próximo ano, o orçamento do próximo ano. Eu voto ali em dezembro o orçamento de 2024. Vou votar. Então, outra legislação importante, que inclusive a gente vai votar nos próximos dias ou semanas, é o plano diretor, que pensa a cidade como um todo, a cidade pelos próximos 10 anos ou mais. O que vem de mudança aí, hein? Plano diretor. Olha, tem realmente... O que está sendo discutido? Foi muito discutida a questão de atingir novas áreas de desenvolvimento, né? A gente cresceu muito para o lado sul ali, então tem muita coisa a ser explorada lá, para que a gente não tenha tanta, vamos dizer assim, verticalização, apesar de que isso é um caminho natural, mas o que eu destaco mais é que a gente pode explorar mais o lado sul da cidade, que tem muito a explorar. Aquela área ali do polo turístico tem muito a ser explorado, não somente para empresas, mas também a gente tem muita moradia para aquele lado e a gente deve levar também condições para aquilo lá. Então, assim, tem também áreas de preservação que foram mantidas, que foram discutidas bastante, mas é uma legislação muito ampla que levou 2 anos aí quase sendo discutido com a população. Para o centro da cidade, pensaram o quê? E aí, antes de entrar nisso, e aí eu quero ainda com as funções de vereador, mas a importância de a gente ter essa conexão, porque a gente está ali, Josué, quem me colocou lá dentro quer que eu atenda o que é que a população está pensando. Eu acho que esse é o grande desafio do legislativo, estar antenado com os anseios da população e não com o seu. Então, estar conectado a isso é uma função. Quantas leis tem no município? Hoje temos mais de 14 mil leis.
14 mil leis. 14 mil leis. Quantas leis estão atualizadas e quantas estão desatualizadas? Não consigo te responder isso agora. Percentual, não gera compromisso não, se você pudesse chutar aí. Não, se eu pudesse chutar, dessas mais de 14 mil leis, se elas estão atualizadas ou não, eu não sei. Mas dessas mais de 14 mil leis, eu acho que úteis e que estão sendo cumpridas, eu não chutaria a metade. E assim, existe alguma, por dizer assim, alguma perspectiva, existe algo de modernização dessas leis, ou só quando é provocado, quando acontece alguma coisa? Não, existe sim. Na legislatura passada houve um trabalho de atualização, por exemplo, das leis que traziam datas comemorativas. Tem um nomes termo de rua. pejorativo até, que é lei que pega e lei que não pega, né? Exatamente. Isso é uma discussão que me consome muito lá na Câmara, principalmente por defender a pauta do empreendedorismo. Que eu ia chegar lá daqui a pouco, você antecipou já, então como é que funciona? Porque dentro, por exemplo, a gente tem mais de 14 mil leis, mas o que é produtivo disso e o que é que não é? Então, a imprensa, isso não é nem tanto culpa da imprensa, porque são os dados que ele tem, mas muitas vezes aparece no noticiário ou num portal que Josué Gomes é o vereador mais produtivo, porque ele protocolou mais projetos de lei e mais requerimentos. Mas será que aquela quantidade de projetos de lei é produtividade ou é quantidade? Isso é muito importante. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Extremotec, uma lei que lutamos muito para acontecer, que trouxe incentivo fiscal para a área de tecnologia. Essa é de sua autoria, isso aí é? É de minha autoria a indicação, né? A gente não podia criar pela questão da iniciativa, essa redução de alíquota, então a Prefeitura devolveu, atendendo o nosso pedido, é de autoria do Executivo, mas lá no próprio projeto ele menciona que foi atendendo a uma indicação nossa. E o que foi que aconteceu? Isso lá em 2016, quando eu quis ser candidato, me mostraram, por exemplo, o exemplo do Porto Digital, e a gente aqui estava muito atrasado. De Recife, né? Isso, de Recife, e muitas pessoas lutavam por isso há muito tempo, e ninguém levantava essa bandeira, e não somente por acreditar, mas também por achar que isso era o momento da gente aqui em João Pessoa. E a gente conseguiu aprovar ainda no primeiro ano de mandato nosso, 2017. Fizemos uma redução do ISS. E qual foi o resultado? Eu vou lhe dizer agora um número que é muito importante. Reduzimos de 5% para 2%. Naquele ano, a gente tinha um faturamento somado de todas as empresas em João Pessoa de 116 milhões de reais, certo? Guarda esse número. A gente finalizou 2022, o ano de 2022 a gente chegou a mais de 700 milhões de reais. De 116 passamos para 700 milhões. De 247 empresas em 2016, passamos para 627 em 2022. Quantos empregos devem ter sido gerados com isso, né? E quanto de dinheiro está circulando hoje em João Pessoa que não circulava antes? E aí a gente pode pensar, mas teve incentivo fiscal e reduziu a arrecadação da prefeitura. Em 2016, a arrecadação da prefeitura, com 5% de ISS, era 2 milhões e 100. A gente terminou em 2022 com mais de 11 milhões e 700 reais de arrecadação com ISS a 2%. E o que é o resultado disso, Josué? Eu tenho aqui o número para lhe dizer, mas a soma se a gente encarasse que a média do que a gente tinha naquela época era ali os 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, podendo até diminuir se a gente mantivesse os 5%, porque outras empresas iam sair de João Pessoa. A gente tinha aí somado de 2016 até 2022, 15 milhões e 400 mil reais. Sabe quando a gente terminou 2022, somado o que teve lá? 39 milhões e 922. O que é esse incremento? Esse incremento é de 24 milhões e 522 mil. Esse valor paga o mandato de 4 anos de quase 10 vereadores. Isso, para mim, é produtividade. Não é quantidade de projetos de lei. Isso, para mim, é produtividade. Então, é nisso que eu tento trabalhar para também alcançar a população e ela poder fazer esse julgamento. Na hora que você faz isso, você tanto faz com que empreendedores se motivem a empreender mais, atrai outros para a capital, para a cidade, e assim, todos saem ganhando no final. O que a gente vê muito é a ausência de boa vontade, principalmente de projetos que vão além. A gente vê muitos projetos que a gente chama de plano de governo, não de Estado, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que todo legislativo, todo executivo, todos os âmbitos deveriam repensar o ambiente de negócio, sabe? Porque o ambiente de negócio, para você empreender, você sabe disso. Nós fomos com o Farol agora lá a Brasília, e no meu discurso lá eu falei, né? Eu disse assim, olha, para você empreender, você precisa ter
a fé de Moisés, a coragem de Davi e a sabedoria de Salomão. Aí o pastor esteve do meu lado e disse a bênção de Jesus. Porque é Mas é difícil, exatamente cara. isso. É difícil, porque você que vai empreender, tá certo? É claro que não são só essas leis não são só para o empreendedor, mas para toda a população. Mas você está sujeito, como CPF, como CNPJ, a essas 14 mil leis. Que uma hora você pode ser pego ou cair numa dessa um dia desse. Tá certo? Eu abri um escritório de frente ao Liceu e para mim o interessante era a evidência física, coloquei uma placa ali, frente ao Liceu. Eu botando num dia, no outro dia chegou o IFAM lá, o IFAEP lá, um desses aí, meteu uma canetada e deu 24 horas para tirar a placa. Ué, diga, aqui é patrimônio como é que é tombado também. Aí foi que eu descobri que Também é. pegando dali da Maximiano até o Rio, pegando da Balostrada em Jaguaribe até o Roge, é tudo tombado. Isso, ele é delimitado ali por, acho que é dos anos 80, Então, essa área. eu não tenho nada contra o patrimônio histórico, eu acho lindo e maravilhoso. Agora, Perfeito. eu tenho um jeito de ver o patrimônio histórico. Talvez até o que eu vou falar agora possa ferir algum ecochato. Ele pode ficar com raiva de mim, mas é o que eu chamo de ecochato mesmo, tá? Por quê? Cara, se você não tem condição, se você chegar no Porto Capim ali hoje, tem um bocado de casa velha caindo. Droga, árvore dentro, prostituição, assalto, escuridão, sujeira, fedentina. Você tem vergonha de levar um turista até de passar lá. Então, aquilo é patrimônio histórico, dê um jeito de conservar. Ou então muda a legislação que possa trazer a modernidade. Alguns países já fizeram isso, deu certo. Tem que se fazer alguma coisa. Perfeito. Eu não sei o plano diretor, o que contempla isso aí. Perfeito. Agora, eu disse outro dia, e repito aqui, Tiago, e fico para você isso aí. Você estava na CDL no dia que os vereadores de João Pessoa fizeram uma caminhada. Isso. Não sei se você lembra a minha fala, mas eu não pude me calar, tá certo? Porque, como são trabalhos voluntários, eu gosto de ir, porque eu falo o que eu penso, não são eles que pagam meus boletos, então Sim. me queira bem que não custa nada, sabe? E eu me lembro que, foi na pandemia, nós fizemos uma caminhada com os vereadores, Isso. a partir de uma conversa, e foram uns 8 a 10 vereadores, a imprensa, e cada vereador com o seu social media lá, filmando, e aquilo me incomodava bastante, sabe? Não que eu não possa divulgar o trabalho, oi? Eu não tenho, não. Mas os que foram levaram lá, uma boa parte. E eu falei o seguinte, eu espero que este evento de hoje está gravado tudinho, tá, gente? Traga frutos. Que realmente tenha essa política pública que possa mudar o centro da cidade nessa situação. E fui mais além disso. Me parece que alguns vereadores de João Pessoa estão conhecendo João Pessoa hoje. Perfeito. Entendeu? Passaram-se um bom tempo. O que efetivamente foi feito, sabe? Então, assim, eu sei as dificuldades, que é a legislação. Então, até te perguntar aqui, porque, desculpa a minha ignorância, mas ignorância não é de bravura, não, tá? Eu sei que você é um cara manso. Ignorância Não, meu amigo, pode de desconhecimento, tá? Inclusive, tem um fato interessante, que um dia eu mandei uma mensagem para ele, eu tava com um funcionário no hospital aí há um bocado de dia, precisando de uma cirurgia, e não saía a cirurgia. E eu logo de madrugada, eu, Tiago, vê se tu me ajuda aí, porque esses eu acho que não tem, que ele não acredita em Deus não, sabe? Porque se ele acredita em Deus, ele sabe que tem inferno. E vai tudo ir pro inferno, viu? Aí, calma, Josué, o cara, com essa mesma tranquilidade dele, sabe? Ele não sei, já fica bravo às vezes também ou não, cara? Rapaz, é lógico, isso é de cada um. Porque né? um cara desse teu tamanho assim, bravo, é a gente segurar. Poucas vezes eu perco um pouco a linha, mas... Então, assim, cara, o que falta? Porque recentemente eu tive uma reunião, dessas reuniões aí para falar sobre o centro histórico, com a associação comercial, e lá eu falei o seguinte, não existe nenhum governador na Paraíba, no Brasil ou no mundo, não existe nenhum prefeito no Brasil ou no mundo, não existe nenhum deputado, nenhum senador e nenhum vereador capaz de recuperar, de ajustar o centro de João Pessoa em 4 anos. Não existe isso. Não existe, é impossível. Sim, concordo. Só resolve aquilo ali com um projeto de médio e longo prazo. Perfeito. Tá certo? Então, assim, se eu perguntar para você e para quem está nos assistindo, todo mundo ama a cidade de João Pessoa? Todo mundo que mora aqui quer ver aquilo ali melhor? Todos que moram aqui estão insatisfeitos com o centro de João Pessoa e vale para outros centros também do Brasil, tá? Eu estive agora em Manaus, não é diferente não.
Tá certo? Então, se todos estão insatisfeitos, o que falta para um projeto? Aí a primeira coisa tá certo? A legislação que rege aquilo ali, tá? O que falta para mudar? Tá certo? Por onde poderia começar, Tiago? Era o quê? Com a bancada, com os vereadores. O que poderia mudar? Hoje o IFAM e o IFAEP, aqui tem uma legislação ali, quem criou essa legislação? Tá certo? O que é nacional, o que é local, o que é estadual? Olha, para mim, eu acho que isso deve ser uma política, como você falou, de Estado. Não deve ser somente para aquele governador que está ali naquela hora ou aquele prefeito que está ali. Eu acho que a gente conversou isso no Farol recentemente. A diferença que a gente tem dos nossos políticos aqui de se unir, mesmo que em bandeiras partidárias opostas, se unir por nosso estado, por nosso município. Quando a gente vê a diferença do sul, sudeste, acaba a eleição, eles se juntam lá, principalmente no sul, se juntam lá em prol da região deles. Então, isso é uma política com P maiúsculo, que eu acho, e que deve ter vontade política. O P minúsculo é politicagem. A gente pode ir nessa linha. E a gente, hoje, o Centro Histórico, você tinha tocado nesse assunto e fez um bom relato ali, um bom relato aqui, inclusive de um cidadão cidadão não somente empreendedor, mas cidadão que está chateado realmente com o que a gente tem hoje. Isso eu não vou dizer que é culpa de João Azevedo, de Cícero, de Luciano. Não, é histórico. Mas o que é que a gente pode fazer hoje? A gente precisa de vontade política para isso. Se você pegar ali atrás do Palácio do Governo, a calçada do Palácio do Governo atrás ela é toda quebrada. Se a gente pegar as outras calçadas, como é que um cadeirante anda lá? Não tem como. Eu fiz uma postagem de um vídeo. Agora, eu também acredito muito que não teve nenhum centro histórico do país que existem cases de sucesso. Isso é fato. Mas não teve nenhum que teve somente a ação do poder público ou teve somente a ação da iniciativa privada. Tem que ter os dois juntos. Concordo plenamente. Eu publiquei recentemente um vídeo essa semana, inclusive foi uma lei do atual gestor de Cícero, em 97, trazendo incentivo de IPTU para os imóveis do centro histórico. Mas quantas pessoas sabem disso? Teve algumas atualizações na lei, a última foi em 2017, mas a lei diz que traz isenção de IPTU para o proprietário do imóvel que fizer um plano de revitalização naquele imóvel. Eu vou lhe dar um dado interessante. Conversei com uma amiga minha recentemente que tem uma loja na Maciel Pinheiro, né? E ela pagou no último ano, em 2022, quer dizer, que paga esse ano, o valor de R$10.000. Isso já com desconto, certo? O valor real não é esse, já com desconto ela pagou 10 mil. A lei diz que essa isenção é até 8 anos, prorrogáveis por mais 8. A gente faz um cálculo besta aí de padaria. Se não tiver nenhum incremento no IPTU, de R$80 mil em 8 anos e 160 em 16. Então, quanto que um plano de revitalização iria custar para esse proprietário do imóvel, né, para que ele tenha essa isenção? A prefeitura não ia precisar sair da sala para fazer algum plano de revitalização. O proprietário do imóvel podia fazer isso. E isso é parceria público-privada. Aí o que é que falta disso? Eu fiz esse vídeo exatamente para divulgar. As pessoas não sabem disso. Não somente divulgar, mas a gente precisa desburocratizar. O que é que se Josué tem um imóvel lá, o que é que ele precisa para conseguir isso? É óbvio que, e eu só terminei esse raciocínio que você falou do IFAM e IFAEP, é óbvio que não precisa somente da prefeitura. A prefeitura pode desburocratizar e a gente já está solicitando que isso seja incluído em um próximo projeto deles, bem bacana. Você tem na Câmara. Você tem Eduardo Carneiro também, que eu acho que são os que mais falam essa parte do empreendedorismo, é isso mesmo? Ele preside a Frente Parlamentar de Empreendedorismo na Assembleia. Você tem Efraim como senador, que também, também trabalha muito essa parte. Tá? Você temos hoje o outro senador que está do lado do governo também, que o veneziano. Eu não sei bem qual é o papel da outra, assim, não acompanho de perto, me desculpa aí a minha ausência. É Daniela Ribeiro, tá certo? Mas assim, por que vocês não procuram fazer uma frente, digamos assim, conjunta para, no âmbito municipal, estadual e federal? Porque, Tiago, recentemente eu até comecei um trabalho que eu ia provocar todos vocês, mas acabei não dando continuidade, porque por outras, digamos assim, por outros afazeres, abri outros negócios agora e me consumiu o tempo. Mas era basicamente o seguinte, tá? Deixa aqui a dica para quem quiser tocar, tá certo? Primeiro, quem são as partes interessadas? Eu estou trazendo aqui o modelo de excelência da gestão. Você tem a sociedade, você tem os comerciantes, você tem aí doutores da universidade que tem vários projetos para ler.
arquitetos, vários trabalhos. Você tem a política, então bota todo mundo e começa a pensar aquilo ali 10 anos para frente, 20 anos para frente. E ver qual é a participação de cada um, sem ter um pai ou um sim, com dono, certeza. tá certo? E aí sim, ó, é o IFAM, é o IFAEP, como é que pode mudar? Quem são? E aí cada um dá a sua contribuição. E dali sai um documento de começar a melhorar, porque se não trouxer vida para o centro, vai necrosar cada vez mais. Perfeito. Tá certo? Assim, e eu convido quem quiser aí ir visitar o centro da cidade um domingo de manhã, cara. Quando não tá o comércio funcionando. Você passa assim, fedentina, bêbado, com todo respeito, eu sei mas são drogados, estão ali. Então, assim, precisa realmente fazer alguma coisa, sabe, Tiago? Não, com certeza. E a minha pergunta final sobre o centro é o seguinte: do plano diretor, quantos por cento foi discutido efetivamente sobre essa região e sobre o centro? Não, ele sempre é discutido, Josué. Tem legislação sempre para o centro histórico. Sempre teve, sempre vai ter. No plano diretor atual tem bastante, mas a gente precisa, às vezes ter lei, a gente tem mais de 14 mil leis, e para colocar ela em prática... Quem poderia ajudar nisso aí efetivamente? As entidades de classe, os comerciantes? E eu não quero, quando eu falei isso, que não existe centro histórico sem parceria público-privada, eu não quero trazer essa culpa para o privado, não. Porque o poder público precisa facilitar para que o privado ele participe. Mas é necessário, sim, as entidades de classe, a associação comercial está bem envolvida, a CDL está bem envolvida. A gente fez recentemente a audiência lá na Câmara para debater eu participo das duas. esse centro histórico. Então, Nivaldo é muito ativo, Melco é muito ativo, isso é um ponto interessante. Agora a gente precisa realmente trazer... Eu estou cansado de político que vai filmar o centro histórico ou vai filmar qualquer problema que seja na cidade para dizer isso aqui é problema. Bicho, vamos trazer solução. Sabe, a gente precisa trazer solução independente da bandeira partidária. Então é isso que a gente está se propondo à Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara. Quando eu falei dessa lei do IPTU, isso é um dos fatos que a gente pode colocar lá. Tem a questão da segurança, tem várias questões. Né? Então, a conversa com o IFAM e IFAEP eu quero fazer como Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Para quê, Josué? Ninguém tem interesse de... apesar de ter, de repente, pessoas que são... enfim, exceções, mas não tem quem queira acabar com o nosso patrimônio histórico. É verdade. A gente quer que seja... eu digo sempre assim, ali virou um local de insatisfeitos, tá? Porque se você pegar, eu tenho certeza que quem está à frente do IFAM e IFAEP está insatisfeito com a situação. Sim. O vereador está insatisfeito, o deputado está insatisfeito, a sociedade está insatisfeita, o comerciante está insatisfeito, entendeu? Então, assim, agora... o que essa insatisfação pode gerar de ação para melhorar? É isso que a gente tem que buscar. O que é que a gente entendeu? pode perguntar, por exemplo, ao IFAEP? O que é que a gente pode fazer para que a gente preserve o nosso patrimônio? Você já foi IFAEP já ou não? Ainda não. Isso é uma das próximas ações a partir da audiência. Se você quiser me convidar, eu queria ir com você. Com certeza, no dia, com certeza. Vamos sim. E eu queria perguntar, se preservando o patrimônio... Ou então eu vou filmando, tá? Preservando... Eu queria só escutar, porque eu tenho uma grande curiosidade, tá certo? Porque, assim, existe uma coisa que eu não conheço, não sei se quem está lá é cargo político, se é comissionado, se é de carreira, não sei quem não tenho nada contra. É político, mas acho que tem cargo de carreira lá. Mas sempre que se falam, se vê o IFAM e IFAEP, eu estou falando do senso comum, tá. É como se fosse alguém que está atrapalhando, tá? Certo. E eu sei que o objetivo não é esse. Certo, com certeza. Então, eu queria, gente, arruma um jeito de prestar conta do que vocês fazem, tá certo? Para que a sociedade possa fazer e até desmistificar essa visão que se tem. Sim. Tá certo? Porque para quem vai trocar uma telha e tem uma lei que tá lá, que às vezes o cara é obrigado a cumprir a lei, sob pena de ser punido prevaricação, que chama? Quando o gestor que tá lá não cumpre aquela lei. Não, tem vários crimes que ele pode... Bom, enfim, mas ele é obrigado a fazer e às vezes também até contra ele mesmo aquilo ali, tá assim, contra a vontade dele. É crime de responsabilidade, tá, enfim, depende da lei. Enfim, então, eu queria bater um papo para entender melhor, até para defender. Gente, é assim que funciona. Porque eu sou ignorante nesse assunto também. É preciso escutar o outro lado. Eu tenho certeza que quem está lá não quer atrapalhar, né? Sim. E às vezes é preso a uma legislação que não permite que eles desburocratizem, mas nada impede de a gente dizer assim, o que é que a gente precisa para fazer por exemplo, uma agência de desenvolvimento de São Paulo, eles têm programa lá de busca ativa.
Por exemplo, aquele imóvel ali é de Josué. Vamos buscar Josué para saber o que é que falta para que a gente possa desenvolver esse imóvel dele. Então, a pergunta para um instituto de patrimônio como esse é dizer o que é que a gente precisa para desburocratizar uma ação dessa, um programa, porque esse devia ser um programa. É isso que a gente está sugerindo. Um programa de incentivo que a prefeitura possa criar um birô para atender fulano, beltrano, cicrano, ou de forma digital. É isso que a gente está pedindo também, que seja colocado na palma da mão. Inclusive, nessas conversas de entidade, sai uma grande crítica. A própria prefeitura saiu do centro? É, isso lá atrás, exatamente. Lá atrás. Mas hoje está indo para a antiga prefeitura, vai a Guarda Municipal para lá. É bom, É acho bem que interessante isso aí, porque além da traz segurança, a segurança traz o ostensiva movimento. também, né? Dentro Tiago, desse programa também, só para finalizar, a gente precisa esse fomento da prefeitura, fazer essa busca e também fazer com que outros órgãos públicos não somente saiam de lá, mas que vão para o centro, né? A gente não precisa tirar órgão de lá. na verdade, é um conjunto de ações que tem que as partes interessadas sentar na mesma mesa, não de um lado da mesa e outro do outro, mas pegado na mão, olhando para o futuro e perguntando como é que com a tinta que eu tenho na caneta posso ajudar a contribuir. Eu vou só fazer com uma o novo propaganda projeto. da Câmara, o novo prédio da Câmara que vai ser feito agora em frente a onde é a Câmara, no novo terreno, vai ser talvez o prédio público mais moderno hoje da Paraíba, que vai ser todo com energias renováveis, reutilização de água, esse prédio. Então, assim, é respeito, é ficar lá, além de ficar lá, é respeito ao dinheiro público, porque se você pegar hoje, a Prefeitura de João Pessoa gastou 42 milhões de reais de energia no ano passado. O que é que a gente poderia fazer para inserir energia solar? A gente tem lei para isso. Inserir energias renováveis, porque isso é sustentabilidade ambiental e econômica. Então, de ter prédios com retrofit lá no centro, isso é uma das ferramentas que tem para o centro Quando você histórico. pega esse tipo de projeto, tá certo? Ele não tem lá um payback aí em 4 anos. Aí são poucos que têm coragem de fazer. Até dependendo Não do dá, pode ter energia que não dá tem, não, energia né? não dá não. O investimento não compensa em 4 anos não, para você gerar essa energia não. Compensa, eu lhe 4 provo. anos? Na Tá minha bom. empresa fez 2 anos e Foi? 8 meses. Então melhor ainda, tá? Então já tem, Qualquer coisa eu tem passo em dados, contato da empresa que eu quero fiz. sim, tá? Então assim, mas sempre pensar, porque assim, quem vai construir o prédio não é para essa gestão agora, Sim, com é para o certeza. futuro. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, que se eu pegar aí alguém que defende, como é que eu posso dizer assim, patrimônio histórico na perspectiva dele, que não tem certo nem errado, na minha perspectiva é o Sim. seguinte, tá? Tem condição de recuperar? Tem. Se não tem, moderniza. Faz outra coisa naquele lugar, Existe tá? o retrofit para isso, é uma modalidade de arquitetura que está sendo usada em várias... Pronto, o ex-prefeito Silvio, de Maringá, ele mostrou um exemplo, acho que foi nos Estados Unidos, ou Singapura, não sei, acho que foi nos Estados Unidos, que eles mantiveram a fachada do prédio e fizeram um prédio muito moderno atrás, Isso. verticalizado. Aqui ficou show Ficou ali. muito bacana. Muito E são modelos como esse que a gente tem que pegar como exemplo, né? Tiago, conversa boa, passa rápido, tá certo? Já estamos caminhando aqui para o É final. verdade. Eu queria aproveitar esse tempinho final para perguntar o seguinte: falamos sobre o Tiago empreendedor, falamos sobre o Tiago aqui político, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Tiago CPF, tá? Tiago, na sua trajetória aí de vida aí, o que que você aí tem aprendido que você pode compartilhar como cidadão com jovens, com estudantes, com empreendedores que estão começando agora seu negócio, ou para aquele empreendedor que está passando por uma grande dificuldade, que não sei se é conselho, mas vou chamar de conselho, você daria para essas pessoas, Tiago? Eu falei de Mário Sérgio Cortella, e essa frase ela é um mantra para mim, né? Essa: que falta você faria se você deixasse de existir hoje. Isso nos faz perceber, Josué, que a gente realmente é uma história que vai ser contada lá na frente. Que história você quer que seja contada sobre você, né? Então, a política e essa experiência na iniciativa privada me ensinou um pouco isso, a deixar um legado. Mas que legado a gente quer deixar? Principalmente a política, ela tem mais essa vitrine, né, de deixar legado. E se eu pudesse falar isso hoje para o jovem que, por exemplo, está hoje entrando na escola, que, enfim, que quer seguir carreira política ou não, ou quer fazer o seu nome em outra área, mas acho que o principal é isso, que história que você quer que seja contada lá na frente. E eu quero que a minha história seja contada, o exemplo que eu tenho do meu pai e da minha mãe, todo canto que eu chego, independente do lado político, meu pai foi respeitado em qualquer que seja a área.
Quando você fala do seu pai, os seus olhos brilham toda vez. Demais, demais. Talvez até eu chore aqui. Mas tanto meu pai como minha mãe, eu chego hoje em qualquer lugar. A gente estava conversando recentemente essa semana. Em qualquer lugar que a gente chega, as pessoas lembram, principalmente no interior, as pessoas lembram do pão e leite. Minha mãe chora quando escutou a mãe de Marquinhos, lá, lá em Mumbaba, dizer que se não fosse o pão e leite, ele não estaria vivo. Então isso é história a ser contada. Eu acho que a gente tem que se fortalecer cada vez mais como cidadão para que histórias boas sejam contadas lá na frente. Isso eu aprendi em casa, é isso que eu quero fazer na política, é isso que eu quero fazer na iniciativa privada. Tanto no meu CPF, porque eu quero ser bem falado em todo lugar que eu vou. O Josué não quer ser criticado. Quem é que quer ser criticado? A gente aguenta crítica, porque a gente vive numa democracia. E quem quiser me criticar, eu vou respeitar. Mas eu quero isso? Não, ninguém quer, nenhum ser humano quer isso. Todo ser humano quer construir uma história que seja reconhecida e bem reconhecida. Então, se a gente se preocupar com essa história, que a gente é feita uma empresa que não se planeja para longo prazo ou prefeitura que não se planeja para longo prazo. Se a gente não se planejar para esse longo prazo, para se preocupar com a história que vai ser contada lá na frente, essa história da gente aqui, a gente vai viver é um vão que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, com fé em Deus, com a crença que eu tenho, com a educação que eu tenho, é esse norte que eu busco, essa bússola, como diz aqui o podcast, que eu busco ter para que lá na frente meu filho tenha orgulho de mim, como eu tenho dos meus pais, como eu tenho dos meus avós, e essas histórias que são contadas lá na frente. Então, história, acho que é o ponto principal. Que história você quer que seja contada lá na frente? Daí vem achar o seu propósito de vida, não é isso? Exatamente. E muita gente não tem um propósito de vida, então é muito interessante você traz aí, porque você estava falando, estava lembrando, passando um filme aqui na minha cabeça sobre meu pai também, tá? Eu sou o terceiro de uma família de 9 e meu pai, desde os 8 anos, não me deu nenhuma cueca, porque não podia me dar, eu tive que me virar. Agora de manhã, a gente estava tô fazendo o plano de carro, carreira e salário da minha empresa, e o consultor, ele saiu perguntando a cada um quantos anos de experiência tinha, e depois ele somou, eram 18 pessoas na sala, ele fez 3 turmas, e quando terminou, ele disse, ó, deu 186 anos de experiência aqui. E eu fiquei me perguntando, pergunta a mim não, tá? Porque você quer de quando, né? E eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então já se vão aí o quê? Tenho 52, 44 anos de experiência, tá certo? E o que meu pai deixou pra gente, pros filhos, não tem dinheiro no mundo que pague, que seja tão importante quanto os ensinamentos que ele deixou. Você citou aí Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele também, e ele conta uma história, inclusive ele exemplificou com o exemplo daquele corredor que ia ganhar a corrida, mas parou e o cara que veio atrás empurra ele. Sim. E na entrevista o cara diz assim, mas por que você não ganhou? Disse, não, quem ganhou foi ele. Tá certo? Mas você podia ter chegado, mas que mérito isso ia ter pra mim? Tá certo? Aí o cara insistiu. Mas ele não viu a linha de chegada. E ele disse assim, mas o que eu ia dizer pra minha mãe? O que eu ia dizer pra minha mãe? Ganhar sem mérito. Perfeito. Essa é a resposta, tá? E aí Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, que na hora que tudo aperta, é para sua mãe, para o seu pai, que você corre para lembrar os ensinamentos. Isso. Então, que ensinamento você está deixando para os seus filhos? O que você está ensinando para eles? O que você está fazendo com seus filhos? É muito importante hoje você, como pai, como mãe, refletir sobre isso, tá certo? O meu pai usava muito uma frase que era o seguinte, meu filho, por onde você andar, por onde andares, deixe rastros que você possa voltar por ele. Deixe rastro que você possa voltar. Ou seja, se você for numa casa, deixe um ambiente que você possa ser convidado novamente. Exato. Se você for numa empresa. Então, isso é o meu maior aprendizado. E como isso foi importante. Quando eu vim morar em João Pessoa, mais precisamente em Bahia, fui trabalhar numa barraca. E ainda me lembro, eu ganhava meio salário mínimo lá, em frente à Serra do Gordo, ali na principal de Bahia. E lá, ali no São Bento, na época, não sei como é que está hoje, eu chamava de carinhosamente da Esquadrilha da Fumaça. Porque ali perto do mangue, então ali atrás era o ponto de droga, porque eles fugiam pelo mangue ali, o tráfico era ali. E eles vinham na barraca consumir ali atrás. Eu nunca toquei nenhuma droga, tá certo?
nem a mais simples considerada hoje. Porque eu pensava assim, se eu provar e gostar, eu posso me viciar. E o que é que eu vou dizer para minha mãe, sabe? Entendeu? Perfeito. Como é que ela vai se sentir com isso? Por quê? Porque ela criou 9, tá certo? Todos com essa educação. Então, o que seu pai hoje, que ele está em outro plano, mas ele deixou um legado que se perpetua por você. Então, parabéns aí pela visão de mundo, Tiago, pela forma como você traz com muita clareza os ensinamentos do seu pai e da sua mãe e que você busque isso, tá? Que Deus ilumine você aí, que você tenha sucesso, tá certo? E que possa crescer sim, cara. Pessoas como você e como muitos outros que tem que vir, diga assim, crescer na política realmente, porque precisamos cada dia mais de pessoas que tenham visão de estadista, tá certo? E não só aquela visão política com P minúsculo. E nós Perfeito. estamos vivendo aí, não sei como é que era no passado, não acompanhava, mas um momento bastante difícil na sociedade, de uma divisão muito grande aí, e que não tem contribuído para um país melhor. Isso só atrapalha e eu espero que a gente possa aí ter dias melhores. Torço por isso. Procuro dar minha contribuição, fazendo a minha política nas entidades. Participo hoje de, mais especificamente de 4, né? Que participo da CDL, participo da Associação Comercial, do Farol e da Abrace 9. E sempre que me convida que eu posso contribuir, eu estou lá, passando. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Considerações finais, meu amigo? Não, consideração final é fazer eco a essa sua fala aí também, principalmente essa questão da política associativista que a gente participa muitas vezes. Eu puxar aqui o exemplo do Farol, que é o que a gente faz parte em comum. Por que que o Farol Desenvolvimento está se fortalecendo tanto? Porque não tem uma pessoa lá que quer se destacar sozinha. A gente tem vários empresários lá, e eu tô lá não como político, mas como empresário. Tem essa Bem, regra, ela está bem claro, né? só entrou por isso, por causa da parte de empreendedor, né? Exatamente. Porque a gente não quer misturar o farol com a política, tá? Nada contra, mas para não gerar aquela coisa assim, que a pessoa ir lá para se promover. Isso, exatamente. Então, assim, o que é que eu acho mais importante lá é exatamente isso. A gente tem nomes enormes, se a gente for aqui relacionar o que se fatura em cada empresa que está lá, a gente tem lá Só Zé o que sustenta Carneiro, o só Zé Estado. Carneiro tem uma placa ali perto de Campina Grande que mostra as empresas dele, tá certo? Que eu andei assim, que é do Grupo Carneiro, passei quase meia hora e não acabou o nome das empresas. Mas é isso, e ainda bem, né? Ainda bem. Então, fortalecer isso que você fala. Acho que isso é o papel principal. É a gente não ter uma pessoa que quer se destacar, apesar que a gente tem lá o nosso Chico Nunes, que nos Que passou representa por muito aqui, bem. tem um podcast com ele aqui, tá? Sim. Quando ele explica melhor o que é o Uma farol, pessoa esplêndida. volta lá e dá uma procurada nos episódios, tem uma lá do Chico lá, pode continuar. Exatamente. É uma pessoa extraordinária que está ali porque foi por aclamação ali, todo mundo colocou ele para estar ali à frente. Mas enfim, tem tantas pessoas, eu acho que isso é o ponto principal. Mas finalizar, assim, corroborando com o que você falou, acho que a sociedade que a gente quer lá na frente, passa, não somente lá na frente, mas hoje, passa por isso que você falou, essa educação que a gente tem em casa. A gente não deve terceirizar a educação dos nossos filhos, eu ainda não tenho, se Deus quiser, vou ter logo mais. Mas a gente não deve terceirizar Já para está outras encomendado, pessoas. já vai encomendar ainda. Aí já tá no tempo de Deus aí. Mas é isso que a gente deve formar a nossa sociedade, com o aprendizado da família, a educação bem feita que você teve, que graças a Deus eu tive também, porque meu pai falava uma frase, inclusive, quando eu fui morar fora, eu ainda sem experiência nenhuma de morar só, enfim, ganhar a vida. Ele disse uma frase que para mim ecoa até hoje, que é: meu filho, a necessidade faz o homem. Você vai aprender tudo lá quando for necessário. Então, o que a gente tem essa visão de mundo na nossa sociedade é a partir da nossa família, que a gente valorize isso. E fico muito, muito feliz de escutar a sua história. Já escutei algumas vezes, você falou já algumas vezes, mas isso é um exemplo para nós, para a gente valorizar sempre esse aprendizado de família, para a gente colocar na sociedade, para a gente usar na política, para a gente usar nas nossas empresas. Acho que isso é o papel principal como cidadão e como filho. Parabéns. Muito bom, gente. Assim, foi uma verdadeira aula aqui do nosso Tiago Lucena, como vereador, como empreendedor e uma pessoa que tem uma visão do mundo diferenciado, tá certo? Ele é diferenciado nessa parte. Então, você que nos assistiu, compartilha,
sugere, vai lá, assiste os outros episódios, porque eu digo que aqui é uma viagem. Cada episódio é uma estação e você vai pegando mais conhecimento. Valeu, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, pessoal. Até mais.